Bíblia, no livro de Gênesis, onde começou todas as coisas, no capítulo 28, só para contextualizar, Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó roubou a bênção de Esaú. E nós vamos ver o que aconteceu depois desse episódio. Não é? Ele enganou o pai. Então, Gênesis 28, a partir do versículo 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba, Berseba era a cidade dos seus pais, e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ele passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, que era o avô dele, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs como uma coluna. E sobre o topo dela derramou o azeite. E ao lugar, cidade antes, que se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo venha aplicar essa palavra na vida de cada um, que essa palavra venha se cumprir nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Há um dito, que é falado muitas vezes, que o caos, eles precedem as grandes mudanças. Vou repetir. O caos, a confusão, a desordem, a desorganização precedem as grandes mudanças que vão acontecer. Desde a criação foi assim, queridos. A palavra diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Há uma tradução que diz que no princípio a terra era um caos, a terra era uma desordem. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém, queridos? Na vida pessoal, querido, na vida de família, na vida profissional, na vida de uma igreja, na vida de ministério, na vida de saúde, vida financeira, também é assim. O caos, a desordem, a desorganização precede uma grande mudança na vida. Nós vemos isso na Bíblia. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com os discípulos de Jesus. E foi assim que aconteceu com a vida de Jacó.
Jacó, ele, num impulso, ele pediu a bênção da primogenitura ao pai, ele enganou o pai, de conluio. Está certa a palavra? Conluio ou coluio? Conluio. De conluio com a mãe. Você sabe que tem filhinho que é filhinho da mamãe. E tem filhinho que é filhinho do... Isaac era filhinho do papai. Jacó era filhinho da mamãe. A mãe, às vezes, querendo ajudar, ela... Olha aí, são as mães que disseram. Não fui eu. E ali Jacó, né, com a mãe, olha só, vai lá, faz isso. E ele fez. Ele enganou o pai, ele mentiu, ele roubou a bênção do seu irmão. E isso, queridos, não é toda escolha, toda decisão tem ônus, tem bônus, mas também tem ônus. Isso gerou, queridos, um caos, primeiro na vida dele, na vida pessoal dele, mas gerou um caos na família. Porque depois dessa ação dele, a família se partiu e nunca mais, a não ser ele com seu irmão, nunca mais ele viu seu pai nem sua mãe. Então foi uma decisão tomada que trouxe consequências drásticas para a família. E chegou ao ponto dele ter que fugir. E a mãe também foi quem mandou ele fugir, porque a vida dele estava correndo risco de vida. Seu irmão disse que ia matar ele. Meu pai já está prestes a morrer, eu agora vou acabar com a vida dele também. E para preservar a sua vida, diz a palavra que Jacó fugiu, teve que fugir. Ele partiu de Berseba e seguiu para Harã. Harã, queridos, é bom a gente estudar a Bíblia. Harã fica, não sei se isso ainda existe assim, mas Harã ficava a 900 quilômetros de Berseba. Não tinha carro, não tinha camelo, não tinha cavalo. 900 quilômetros a pé. 900 quilômetros é daqui até onde, minha gente? João, você que pega carro e vai para a estrada? É sair daqui do Rio de Janeiro e ir a pé para Curitiba. Tem que passar por São Paulo, não tem? Olha só, de carro dá 12 horas. Então ele tinha 900 quilômetros pela frente para ele caminhar. Olha só, queridos, ele tinha um longo caminho pela frente, certamente cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de medo. Como é que vão ser as coisas agora? E diz a palavra, quando ele deu por si, a noite tinha chegado, e ele estava num lugar, né, que só tinha pedras. Então, queridos, o que fazer quando a noite traz a escuridão? A gente cantou agora mesmo aqui de escuridão. Quando você não sabe nem que caminho tomar. Quando aquilo que você quer alcançar está longe. Quem aqui tem a impressão que a bênção que você quer está longe? Tem uma meia dúzia aí, né? Caramba, eu tenho que chegar a Harã, mas meu Deus, está longe, tem caminho pela frente, tem. Eu me lembro, né? Hoje eu entendo. Eu quando ligava para o hospital para saber as notícias da Beth, eu que recebia as notícias, a médica falava para mim, olha só, ainda temos um longo caminho pela frente. E eu não entendia o que ela falava. E eu vejo isso agora, né? Graças a Deus tem pessoas que têm alimentado a minha fé. Ah, fulano ficou 150 dias, fulano ficou 100 dias, fulano ficou não sei o quê, hoje está vivo, hoje está trabalhando, hoje está normal, hoje está... Deus nessa hora manda pessoas para alimentar a nossa fé. Então, voltando, o que fazer? Quando a noite vem, você está na escuridão, sozinho, não sabe nem que caminho tomar, o teu objetivo, aonde você quer chegar, está muito longe de onde você está.
E ainda por cima você se vê num lugar cheio de pedras, cheio de obstáculos no seu caminho. Talvez tenha alguém aqui, queridos, assim se sentindo um pouco como Jacó. Está se sentindo sozinho, solitário. O teu objetivo parece que está muito longe, o que você quer alcançar está distante. Tem medo no teu coração, tem incerteza, tem insegurança. Você não sabe que direção tomar, não sabe que rumo tomar, você não sabe nem o que fazer. Talvez tenha alguém aqui assim, se sentindo. Então é interessante nós observarmos a fé de Jacó, como nós estávamos falando agora mesmo. Observar a fé dele, observar a ação dele, as ações dele. Observar qual foi a estratégia de Jacó. Porque apesar do caos ter sido estabelecido na sua vida de família, no futuro que vinha pela frente, apesar da vida dele se desestruturar totalmente, porque saiu da casa dos seus pais, não sabia para onde ir, a mãe mandou procurar o irmão dela, a 900 quilômetros de distância. Apesar de todo esse caos inicial, a gente sabe que a vida de Jacó conseguiu superar tudo isso. Jacó foi bem sucedido. Jacó chegou aonde ele queria chegar. Jacó teve filhos, teve família, se tornou um homem rico, ganhou muitos bens e se tornou um dos patriarcas de Israel, como seu avô Abraão e seu pai Isaque. A pergunta que não quer calar, o que foi que ele fez? Apesar desse caos inicial na vida dele, no final, tudo deu certo. Quem aqui quer que alguma coisa dê certo na tua vida? Alguns de nós aqui, querido, também precisamos superar um caos na nossa vida, uma desestrutura, uma desorganização. Quem sabe por escolhas erradas, decisões erradas, perdas. Alguns de nós aqui, só alguns, eu acho que não são todos, só alguns, querem um final feliz. Quem aqui quer um final feliz? Quer um final feliz para coisas que não deram certo, para coisas que deram errada, para coisas que criaram um caos na tua vida, uma desordem. Então, queridos, vamos prestar atenção, tem muito a ver com o que eu estava falando na hora do ofertório. Exigiu de Jacó fé e ação. Amém? E se nós olharmos, nós vemos exatamente o que eu falava, o que eu falei. Não beneficiou só a vida de Jacó, beneficiou a vida de muita gente, inclusive de nós, que estamos aqui hoje. Amém, queridos? Então vamos prestar atenção aqui, o que é que Jacó, qual foi a estratégia que ele usou, o que ele fez, porque eu também quero fazer, para que o meu caos se transforme num final feliz, para aquilo que deu errado, que deu aquela decisão errada. Quem já tomou uma decisão errada? Não é? E que trouxe consequências que você não queria, como é que eu posso consertar isso aí? Em Deus a solução? Acaso alguma coisa difícil para o Senhor? Não tem situação na nossa vida que Deus não possa consertar, que Deus não possa restaurar, que Deus não possa fazer novas todas as coisas. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Presta atenção aqui, Jacó. Jacó pegou uma pedra e fez ela de travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Quem é que aqui, querido, consegue dormir facilmente com um problema para resolver? Ninguém levantou a mão?
Quem é que aqui está com problema, vai para a cama e dorme, que é uma beleza? Até ronca. Presta atenção, queridos. Jacó passou a noite inteira com a cabeça na pedra. E essa cabeça na pedra, para a gente que gosta de pensar, ela pode dar, nós podemos dar vários significados. Uma pessoa dormindo com a cabeça numa pedra. Né? Essa pode significar uma dor de cabeça. Às vezes a gente escuta muito isso. Eu vou deitar um pouco que eu estou com dor de cabeça. Às vezes uma situação que você não sabe como resolver. Às vezes um problema que você não entende por que aquilo está acontecendo. Às vezes é algo que é um peso na sua cabeça. Diz a palavra que Jacó se deitou e dormiu. Amém? E está aí uma coisa aqui. Tem horas que a única coisa que a gente pode fazer com problemas é dormir. A Bíblia diz para a gente deitar a cabeça no travesseiro. Tem horas que a melhor coisa que você pode fazer para lidar com o problema que você está lidando é deitar e dormir, descansar. Amém? Eu tenho certeza que aqui tem gente que precisa dormir. Mas não vai dormir agora no culto, tá? Tem gente aqui que precisa descansar. Olha para a cara do teu irmão, vê se ele está com cara de cansado. Fala para o teu irmão, olha, você precisa dormir um pouco. Você precisa relaxar. Você precisa descansar. Para de só ficar pensando nisso. Tudo que você põe o foco aumenta. Descansa um pouco, relaxa. Amém, queridos? Por que eu estou dizendo isso, querido? É interessante que uma coisa puxa a outra. Salmo 127, que Deus diz que dá o pão aos seus amados enquanto ele dorme. Então, queridos, tem provisão que chega na nossa vida enquanto a gente está dormindo. Amém? Diz que Pedro estava dormindo, acorrentado, quando o anjo acordou ele e disse, levanta e vamos embora. Quer dizer que tem libertação que Deus traz à nossa vida. Epa! Alguém caiu ali no corredor. Olha para o tio aqui. Tem libertação que acontece na nossa vida enquanto a gente está dormindo. Às vezes você está dormindo e o anjo está lá, quebrando as correntes, desfazendo as amarras, mudando situações, mudando circunstâncias, e você está dormindo. Porque Deus faz isso por amor aos seus amados. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Olha só, querido, deitar na cabeça numa pedra é uma pequena ação. Dormir é uma pequena ação. Mas pequenas ações, coisas que a gente tem repetido aqui, domingo após domingo, às vezes provocam, colocam em movimento coisas maiores. É por isso que eu digo, enquanto você não fizer o que Deus está te pedindo para fazer, Deus não faz. Enquanto você não faz o que tem que fazer, Ele não faz. Olha só o que dava para Jacó fazer naquela situação. Dormir com uma cabeça numa pedra. Quem aqui já dormiu no chão, minha gente? Uma porção, inclusive eu. É horrível dormir no chão. Né? É horrível. Mas ele fez o que dava para fazer. O que dava para ele fazer era deitar a cabeça no travesseiro, no chão. Amém? Uma pequena ação. Só que essa pequena ação provocou algo.
Vamos dizer que ele ficasse acordado a noite inteira, pensando como é que eu vou resolver isso, como é que vai ser, como é insônia, desesperado. Não, ele deitou a cabeça num travesseiro, dormiu e teve um sonho. E esse sonho, queridos, mudou a vida de Jacó. Amém? Eu vou orar a Deus para que Deus te dê um sonho que mude a tua vida. Que no dia seguinte você já não seja mais a mesma pessoa, seja outra pessoa. Porque Jacó foi dormir de um jeito e acordou de outro. Amém? Porque Deus se revelou para ele como nunca Deus tinha se revelado antes. Presta atenção, querido, até um caos, Deus tem uma intenção positiva com aquele caos que Ele permite chegar na nossa vida. Porque aquele caos vai provocar uma reorganização, uma ordem, um conserto, uma mudança de direção, uma mudança de rumo. Apesar de Jacó, como é que ele devia se sentir, querido? Ele devia se sentir responsável por tudo aquilo que tinha acontecido. Ele se sentia culpado pela divisão que aconteceu na família. No entanto, Deus ainda tinha um plano e propósito. Posso ler outra vez, querido? Porque faz de conta que Deus não está falando com Jacó, está falando com você. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele. Às vezes Jesus deixa o caos chegar na nossa vida para a gente ficar perto dele. Amém, querido? A gente está indo por outros caminhos e Jesus sabe que se você não ficar perto dele, você vai se embananar. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de seu pai, Deus de Isaque, a terra em que você está deitado. Presta atenção, querido, o que Deus fala: eu darei a você e a sua descendência. Sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Porque nessa descendência viria Jesus Cristo, querido. E eis que eu estou com você e o guardarei. Guarda isso, querido. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Ou seja, apesar de tudo que Jacó tinha armado, tinha feito, Deus ainda tinha um plano e um propósito para a vida dele e para a vida de todos os seus descendentes. E Deus deu uma promessa de futuro para ele, né? Você ainda vai voltar para a terra dos seus pais. Eu volto a dizer, querido, tem certos caos, falei isso? Tem certos caos, tem certos desertos, tem certas noites com a cabeça numa pedra que são providenciais, querido. Que vem com uma intenção positiva de Deus para, em primeiro lugar, nos aproximar dele. Ficar perto dele. Sem ele a gente não pode fazer nada. Então, às vezes, Deus permite para trazer para perto dele. E para cumprir o propósito dele na nossa vida, na nossa família, na missão que nós viemos cumprir, ou que nós estamos cumprindo, a todos que nós vamos alcançar, porque quando eu alcanço você, de uma certa forma, eu alcanço a sua família. A bênção que você recebe, você leva para a tua casa. Você leva para a tua família. Você leva para as pessoas que estão perto de você. Amém? Quando Jacó se despertou, ele caiu em si. Mesmo que o filho pródigo, querido. O filho pródigo
estava pronto para comer comida de porco, quando ele caiu em si, que ele tinha um pai, tinha uma casa. E aqui em Jacó também aconteceu isso, ele caiu em si, depois desse sonho. Não é que o desafio que ele estava vivendo tinha uma amplitude muito maior do que ele pudesse imaginar. Ele caiu em si, que Deus estava naquele lugar, que Deus estava ao lado dele. E Jacó não sabia, querido. A nossa tendência, querido, é quando a gente faz algo errado. Quem é que de vez em quando faz algo errado? A nossa tendência é pensar que Deus nos abandonou. Que Deus está com raiva da gente. Que Deus vai lançar um raio lá de cima. A nossa tendência quando a gente faz alguma coisa errada é se sentir culpado, é se sentir desmerecedor de qualquer bênção, porque depois do que eu fiz, né? Lembra Jonas, quando foi lançado na praia, para ele, Deus já tinha terminado, mas Deus é misericordioso, Ele dá uma nova oportunidade, Ele dá uma nova chance, Ele abre uma nova porta, Ele insiste, Ele persevera, mas os planos deles não se frustram na vida dos seus filhos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Olha só, quando Jacó despertou, ele caiu em si, que Deus estava ali naquele lugar, que Deus estava ao lado dele. Ele não sabia disso, querido, pelo contrário, ele estava pensando que Deus tinha abandonado, esquecido dele, que ele tinha feito a maior roubada da vida dele, roubando a bênção do irmão. Então presta atenção, queridos, que tem certas revelações de Deus que elas nos mobilizam a fazer coisas que nós não fazíamos antes. Lembra a mensagem do ofertório? Tudo preparado, tudo organizado para o teu entendimento abrir. Ele caiu em si, queridos. Mobilizaram ele a fazer coisas que ele não fazia antes. Mobilizaram ele a novas ações, a mudanças. Diz a palavra, queridos, outra ação pequena. Ele pegou a pedra que ele tinha dormido, derramou azeite e colocou ela como coluna. E ele colocou a pedra para marcar aquele lugar. Ele só fez uma coluna e marcou aquele lugar. Porque anos depois, querido, mais de 20 anos depois, Jacó ia voltar a esse mesmo lugar. E aí ia levantar um altar. E aí ia levantar uma casa de Deus para Deus. Amém? Então ele marcou o lugar. E ele, para marcar o lugar, ele deu um novo nome ao lugar. Botou o nome de Betel, que é casa de Deus. E ali ele fez um voto. Vou repetir o voto que está no versículo 20 ao 22. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para vestir, Deus deu muito mais. Deus deu dinheiro, fortuna, bens, filhos, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo que me conceder, certamente eu darei o dízimo. Olha só, queridos, isso que esse voto que Jacó fez, lá na frente, versículo 30, capítulo 35, 32, não sei qual é, veio a se cumprir. Deus abençoou, ele voltou a esse lugar, já com 12 filhos, e outras filhas. Mas você sabe que naquele tempo não se contava as mulheres, só contaram Diná, porque era uma que teve um evento com ela. Então ele teve muito mais que 12 filhos, né? Ele voltou àquele lugar, já reconciliado com seu irmão. Então a gente vê, querido, que Jacó é a nossa cara. Com tanta revelação, ele tinha hora que ainda tinha dúvida. Se Deus me abençoar, se Deus eu vou voltar aqui. Ele cumpriu o voto que ele fez, ele voltou
ao lugar que ele disse que ele queria voltar. Jacó sabia, querido, que apesar do caos que a vida dele tinha sido até ali, dali para frente a vida dele nunca mais seria a mesma. Que Deus ia iniciar uma nova jornada. Você viu que esse nome está aqui, ele botou. Que Deus ia iniciar uma nova jornada na vida dele, aonde ele ia muito mais além do que imaginava. Eu queria que você desse essa palavra de fé, de coragem. Meu irmão, você ainda vai a muito lugar que você não imagina. Você ainda vai ver muita coisa acontecer na tua vida, na tua família, que nem sequer passa pela tua cabeça. Deus ainda vai te levar para lugares que você ainda nunca passou antes. Você vai ver Deus cumprir todas as suas promessas na tua vida, na tua casa, na tua família. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E aqui eu disse, querido, Jacó foi dormir de um jeito e acordou do outro, porque ele sabia que ia começar uma nova jornada na vida dele, um novo ciclo, um novo tempo na vida dele. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe quantos anos Jacó tinha aqui nessa ocasião? Só rato de Bíblia que acha isso. A Bíblia não tem rato. Você sabe que idade Jacó tinha aqui? Para essa nova jornada? 77 anos. A tua idade, Edson? Deus pode começar algo novo na vida de uma pessoa depois dos 70 anos? Baixei aqui um pouco. Jacó, querido, nessa ocasião, tem aqueles que estudam a Bíblia e fazem tudo, ele tinha 77 anos. Ainda não tinha filho nenhum. Nem era casado. O primeiro filho viria 14 anos depois. Ou seja, Jacó teve o primeiro filho aos 84 anos. Viu, meu irmão? Há esperança para o teu futuro. Porque ele ficou esperando 7 anos, ele ficou esperando a Lia, não, a Raquel, e depois ele ficou 7 anos esperando, troquei, né? Primeiro ele foi com a Lia, depois mais 7 anos para ter a Raquel, não é? Então você vê. E ele se tornou o patriarca Jacó e recebeu todas as promessas de Abraão e de Isaac. Então, como eu dizia, querido, já terminando, isso mesmo, já estamos terminando. O que eu dizia, querido, que muitas vezes as grandes mudanças na nossa vida são precedidas por caos, por uma desorganização, por uma desordem, por um conflito, uma noite escura, uma cabeça na pedra. Agora, outra coisa que nós vemos também, para nós que podemos estar vivendo um momento assim de desordem, de caos, de desorganização, é que a mudança que acontece, ela é precedida de pequenas ações. Eu tenho falado uma coisa para mim, PPP, não é partido político não. PPP, às vezes eu me pergunto, Roberto, qual é o PPP que você pode fazer? Pequeno primeiro passo. Viu, meu irmão? Qual é o primeiro pequeno passo que você pode dar hoje? Amém? Então a gente vê que
as mudanças acontecem quando nós fazemos as nossas pequenas ações. Qual foram as pequenas ações? Dormiu com a cabeça na pedra, não é? Teve um sonho, quando acordou, pegou a pedra, jogou azeite. Tudo pequenas ações, queridos. Não é? Então, muitas vezes, a gente está se sentindo sozinho, solitário, excluído, de repente um caos. Mas esse é muitas vezes o cenário que se forma quando uma grande mudança vai acontecer. Eu não estou pregando essa palavra à toa. Eu estou pregando essa palavra para você crer, acreditar, confiar e acreditar que vem uma grande mudança pela frente. Levante a sua mão. Bate palma primeiro. Olha, meu irmão, essa desordem, essa desorganização, esse caos, tudo bem. Estão anunciando que vem uma grande mudança pela frente. Agora é para levantar a mão e abençoar. Olha, uma grande mudança vem pela frente. Queridos, a princípio, para Jacó saber disso, nada mudou pelo lado de fora, mas por dentro ele já era outra pessoa. Porque ele sabia que Deus estava naquela situação que ele estava vivendo, que Deus estava ao lado dele, que Deus estava pronto para realizar o que Deus tinha prometido para ele. Amém, queridos? Amém. Então vamos trazer essa palavra para a nossa vida. Alguns de nós hoje também estamos vivendo situações que estão caóticas, que estão desesperadoras, que estão trazendo aflição, preocupação. Você não dorme, nem com a cabeça no travesseiro, quanto mais numa pedra. Então, meu irmão, às vezes esse é o cenário que se forma antes de uma grande mudança acontecer. Amém, queridos? Me perdoe repetir, mas se eu não falar da minha vida, vou falar da vida de quem? Dos outros? A minha vida, querido, estava organizada, direcionada, tudo de um jeito, e de repente eu passei por um acidente que virou a minha vida de cabeça para baixo. Eu perdi todas as oportunidades, um ano parado, sem poder trabalhar. Para mim, pronto, agora chegou o fim. Bobagem minha, querido. Era ali que Deus estava começando tudo na minha vida. Amém? No que cabia a mim, eu fiz a minha parte. Da melhor forma que eu conseguia fazer. Ninguém aqui é perfeito. Amém, querido? Então, queridos, há duas coisas, né? O caos precede, muitas vezes, uma mudança, uma grande mudança. E pequenas ações nossas, no meio disso, precedem uma nova jornada, um novo ciclo, um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova porta que Deus abre para a vida da gente. Uma salva de palmas ao Senhor. Então, a minha oração nessa manhã é especialmente para você que está vivendo alguma coisa parecida. Quem sabe você está confuso hoje. Tem uma área da sua vida que está caótica. Quem sabe você está com a cabeça na pedra. Quem sabe você está se sentindo solitário, sozinho, excluído, abandonado. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir essa palavra. Que Ele está contigo. E Ele não só quer abençoar você, quer abençoar a tua casa, quer abençoar a tua família. Ele quer fazer muito além do que você possa imaginar. Ele não quer responder apenas o seu problema. Jacó aqui, queridos, 77 anos,
sozinho, solitário, excluído da família, porque criou uma confusão na família, mas Deus estava com ele. Deus gosta, queridos, dos excluídos, dos botados para fora, dos abandonados. Deus gosta e dá uma nova oportunidade para reconstruir todas as coisas na nossa vida. Então, meu irmão, esse momento que você está vivendo não é para te destruir, pelo contrário, é para reconstruir, redirecionar, refazer, botar você dentro do propósito que Deus tem para você e para toda a sua casa. Amém? Então você que se identifica de alguma forma com Jacó, fique de pé no seu lugar. Talvez você esteja vivendo dias assim, confusão, nem sei o que fazer, nem sei a quem recorrer, nem sei que caminho tomar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus para você: confia no Senhor, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, e faz aquilo que está ao teu alcance fazer. O que Jacó podia fazer era pegar uma pedra e deitar nela. O Jacó fez ao acordar, foi pegar aquela pedra e marcar aquele lugar. Foi derramar azeite. Foi o que ele podia fazer. E Jacó, de fato, queridos, chegou a Harã, que estava tão distante. Lá ele casou, teve 12 filhos e mais algumas filhas, enriqueceu, tinha muitos bens e, de fato, Jacó voltou à terra do seu pai e da sua mãe. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Então, meu irmão, que o Espírito Santo aplique essa palavra na tua vida, né? Deus mostrou para ele: há um futuro para você, Jacó. Talvez Jacó estava se sentindo velho, que já tinha acabado tudo, mas Deus estava apenas começando o que ia fazer, como é que ele ia transformar Jacó num patriarca. Então, Pai querido, eu coloco o meu irmão, a minha irmã, que está de pé nessa hora. Em algum momento, de alguma forma, talvez ele tenha se identificado com Jacó. Talvez olhando para a vida dele, ele vê caos, ele vê escolhas erradas, decisões erradas. Ele vê soluções que ele pensavam que iam trazer solução e trouxeram mais confusão, mais perturbação. Talvez alguns se sentem aqui sozinhos, solitários. Não sabe que rumo tomar. Meu Pai, que essa palavra produza, primeiro, fé, que o Senhor é capaz de mudar todas as coisas. Fé de que há uma saída. Fé que há uma solução. Fé que há uma provisão. Deus, quando falou para Pedro: joga a rede de novo. Jesus, quando falou, ele já sabia que os peixes estavam lá. Deus já tem a provisão para você. Deus já tem a solução para você. A cura que você precisa, Deus já tem. Agora, meu irmão, faça a sua parte. Pequenas ações, não é? Se mobilize. Jacó se levantou e ali ele já era outra pessoa. E tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu na vida dele. E um dia Jacó voltou ao mesmo lugar e ali levantou um altar em gratidão a Deus por tudo que Deus tinha cumprido na vida dele. Então, meu Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã.
Que essa palavra gere fé, mas também gere ação, movimento, mobilização, ousadia, coragem, intrepidez, para ele fazer o que o Senhor está pedindo para ele fazer. Que ele faça o que ele tem que fazer. E que em breve, Pai, chegue o dia em que o meu irmão vai fazer um culto de ação de graças pelas bênçãos que ele recebeu do Senhor, mesmo num momento extremamente difícil. Alguns de nós aqui, Pai, estamos vivendo um momento extremamente difícil, desafiador. Mas breve está o dia, Pai, em que nós vamos estar aqui de mãos levantadas, agradecendo os livramentos, a cura, a restauração, a reconstrução de coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço por essa palavra. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.